Aleluia. Nós nos alegramos muito. Põe pra gente, cadê o Tio? Ah, tá ali. Glória a Deus. Põe aí, alguém. Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim: obedecei a vossos e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Chega para cá. A pior coisa no ministério, a pior coisa para um pastor é fazer cumprir o seu ofício debaixo de dores, debaixo de gemido. E o escritor de Hebreus está dizendo que se um pastor chega nesse nível de ter que cuidar de um rebanho, de ter que velar por um rebanho, pregar, cuidar de um rebanho, mas gemendo por quê? Às vezes pela indiferença, às vezes pela falta de reconhecimento, às vezes por ingratidão. O escritor de Deus está falando que isso não terá benefício algum para a igreja. Se esses pastores que velam sobre a vida da igreja, eu falei sobre isso na quarta-feira, nós temos 4 pastores nessa igreja: pastora Merielle, pastor Marcos, pastora Andressa, mais conhecido como Carol, pastor Gilmar, e Deus vai levantar outros desse lugar. Amém? Outros e outras. Amém? Foi dito hoje aqui de manhã que nós estamos nos preparando para tudo aquilo que Deus tem para derramar na vida dessa igreja. E ontem eu fui ministrado numa palavra tão poderosa pelo próprio pastor Ricardo. A gente conversava. E qual foi a palavra? Se ainda não aconteceu, levanta sua mão comigo assim, eu recebi essa palavra. Se ainda não aconteceu, é por um único motivo. É porque você ainda não está preparado para o que Deus tem para a sua vida. Mas isso é ruim? Não. É ruim não. Deus só está te preparando, porque quando Ele derramar sobre a sua vida, querido, você vai saber fazer e usufruir daquilo que Ele vai te dar. Amém. Você está entendendo isso? Só não aconteceu porque você ainda não está preparado. E por que você não está preparado? Aí dizia lá o fim da palavra: é porque Deus ainda está te capacitando para tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Quantos recebem em nome de Jesus? Deus está capacitando essa igreja. Deus está nos preparando para tudo aquilo que Ele tem para derramar nesse ambiente, queridos. Deus está nos capacitando, nos preparando para tudo aquilo que Ele tem para a vida dessa igreja. Deus começou a levantar pastores. Se cada pastor aqui para cuidar de 100, a gente vai ter pelo menos uns 400 membros. Quantos creem em nome de Jesus? Nesse primeiro momento, enquanto o louvor era ministrado, Deus me mostrava a gente expandindo aí as tendas. Amém? Deus vai enviar pastores daqui. Deus está levantando porque tem um propósito. Quantos estão entendendo isso? Deus está levantando porque tem um propósito. E eu estava no louvor e Deus ministrava o meu coração, eu enviando
que o reino seja expandido. Então, Hebreus capítulo 17, ou 13, versículo 17, ele vai dizer que nós devemos obedecer aos nossos pastores e nos sujeitar a eles, porque eles velam por nossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Queridos, como é difícil subir aqui e pregar. Deixa eu fazer um convite aí para quem está aí embaixo. Quem quer pregar domingo que vem? Levanta a mão aí. Quem aí quer pregar domingo que vem? Andressa ali. Mais alguém que quer pregar domingo que vem? Quem levantou lá? Andressa está levantando a Bíblia dela ali. Irmão Carlos. Queridos, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque é muito difícil subir aqui e pregar. Eu faço isso desde os meus 20 e poucos anos de idade. E todas as vezes que eu vou subir aqui, me dá tremedeira mesmo, frio na barriga, a mão fica suando. E aí a palavra que foi ministrada a semana toda chega aqui, eu fico em dúvida: Senhor, é essa mesmo? É isso mesmo, Senhor? Aí só me resta falar: Senhor, eu estou nas tuas mãos mais uma vez. Fala aí. Você está entendendo isso? Não é fácil subir aqui e pregar. E no domingo passado, quando acabou o culto, eu chamei os pastores que trabalham comigo na igreja, o pastor Andrés, o pastor Marcos, chamei a Dudinha, que prega aqui também, para dar direcionamentos a eles, porque eu também preciso pastoreá-los, eu também preciso cuidar deles. E fui ali num momento de intercessão com eles, de palavra, e eu disse para eles que essa semana que antecede a pregação são as semanas mais difíceis, são os dias mais difíceis para quem vai pregar. E aí na segunda-feira, falando com a Carol, estava passando mal, estava com dor de cabeça, estava vomitando, foi um dia terrível, uma semana de peso, uma semana complicada. Mas eu já havia falado. Então nós que temos o privilégio de ter pastores sobre a nossa vida, deixa eu repetir para você. Todas as vezes que você passar por um desses pastores, fala amém aí, pastor Marcos. Fala amém aí, pastor. Amém. Fala amém aí, pastor Andrés. Cadê a pastora Amém? Saiu, né? Todas as vezes que você passar por um desses pastores, abrace, ame, respeite, honre. Amém? Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo? Abrace-os, ame-os, respeite-os, porque eles velam pela vida de vocês, pela alma de vocês, e isso não pode ser um peso, isso tem que ser alegria. Você recebe em nome de Jesus? Vamos receber com palmas essa pastora, em nome de Jesus, com honra. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte pela vida dela? Que Deus te abençoe. Senhor, usa a tua filha, fala aos nossos corações nessa noite aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela. Fala agora, Espírito Santo, fala ao nosso coração que nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir, estamos sensíveis, alerta, atentos à tua voz. Te adoramos no nome santo de Jesus, Pai. Senhor, traz agora a revelação do teu Espírito, traz agora a revelação do teu Espírito. Traz, meu Deus, as palavras. Ilumina, meu Deus, a mente dela. Senhor, para que ela possa agora, com a precisão de um neurocirurgião, trazer para o nosso coração aquilo que o céu quer falar nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia! Quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Amém! Fiquem à vontade, quem ainda não sentou para sentar. Aleluia!
Como o pastor falou aqui, compartilhou com vocês, não foi uma semana fácil essa. Nunca é, né? Mas dessa vez foi um pouco mais difícil. Mas como ele falou e como eu lembrei durante a semana, a gente foi muito bem avisado no domingo. E a gente estava preparado para enfrentar, e é por isso que eu estou aqui hoje. Para a glória dele. E foi uma semana também de me perguntar várias vezes se o que eu estava sentindo era isso que era para fazer. Confesso para vocês que até hoje de manhã eu estava lendo, eu cheguei aqui na igreja, lendo a Bíblia ainda. Eu falando, Senhor, é isso mesmo? Bom, e Deus, Ele, como sempre Ele faz, Ele ministrou primeiro na minha vida. Ele trabalhou primeiro na minha vida. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Hoje eu estou aqui para adorar com vocês, adorar, engrandecê-lo com vocês. Eu estava tão mal hoje que eu vim aqui para a igreja, eu vim filmar a primeira. Cadê ele? Já saiu, né? Eu falei, a primeira oportunidade que eu tive era comprar casa. Precisava deitar, eu precisava respirar. Como a tia Meire me ensinou, respira, puxa 10 vezes, solta. E aí eu cheguei aqui um pouco mais renovada, fui subir a escada, tropecei. Eu falei, meu Deus, machuquei meu dedo. Eu falei, nem de tênis hoje, vai ter que ser descalço hoje. Mas Deus, Ele já estava preparando tudo. E eu estou muito grata por estar aqui nessa noite. Por Ele ter me capacitado até aqui. Por eu ter começado a falar, né? Que eu estava até com medo de não conseguir falar hoje. E a palavra eu quero compartilhar com vocês. Como eu falei, hoje eu vim compartilhar. Quando o pastor, ele liberou o tema do mês de fevereiro, e assim como ele me orientou no primeiro domingo eu iria pregar, ele liberou o tema de avivamento. E aí nós, pastores, entendemos que é uma oportunidade de pegarmos e sermos ministrados por Deus. E você acaba pegando aquele tema ali, se aprofundando e fluindo naquele tema. É o tema que você está sendo ministrado de dia, de noite. É o tema que você está sendo ministrado pelo teu pastor, recebendo palavras virtuais ali no WhatsApp, você sendo o tempo todo ministrado. E eu falando, Senhor, uma palavra de avivamento. Aleluia. Senhor, uma palavra de avivamento. Mas toda vez que eu abri a Bíblia, Deus me levava para 1 Samuel. Eu falava, meu Deus, mas eu quero uma palavra de avivamento. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. E aí eu passeava ali na história de Ana. E eu sou apaixonada pela história de Ana. Eu fui muito ministrada também, até durante a minha gestação, sobre essa passagem. Aqui mesmo na igreja, pelo pastor André. Em outras igrejas também que eu fui, eu era muito ministrada por essa passagem. Eu falava, meu Deus. E aí toda vez que eu abria a Bíblia, buscando a palavra, pedindo a Deus o discernimento, pedindo a Deus que ministrasse no meu coração, me preparasse. Porque pessoas vêm aqui para ouvi-lo e eu preciso ser sensível para transmitir, para transbordar. Aleluia. Mas 1 Samuel, e ontem, para a glória de Deus, vindo para cá, questionando ali, orando ali no carro, perguntando, ouvindo o louvor e falando, Senhor, até o louvor você já ministrou. O Deus tinha ministrado no meu coração esse louvor em forma que eu ministrei com a Yasmin aqui. Eu falei, é um louvor de avivamento. Mas em 1 Samuel, e aí foi quando Deus virou para mim e falou assim, foque em Ana, porque Ana teve uma atitude de mulher avivada. Aleluia. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você. É isso aí. Glória a Deus. Lá em 1 Samuel, é uma palavra muito comum, e eu creio que a maioria que está aqui, se não todos, vão saber. Mas eu tive um olhar totalmente diferente para essa palavra. Como eu falei
falei para vocês, foi uma palavra que me acompanhou durante a minha gestação. E eu fui ministrada por ela, por gerar. Eu fui ministrada por ela quando você está preparado para gerar, para acontecer. Eu fui ministrada por ela, do Senhor dos impossíveis, daquele que realiza como Ele realizou na vida dela, Ele ia realizar na minha vida. Mas uma palavra de avivamento. Aí eu falei assim, glória a Deus, vou focar na vida de Ana. E Deus falou mais comigo. Agora você vai focar no avivamento de fé de Ana. Porque uma pessoa, para ser avivada, ela precisa primeiro acreditar. Na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, vai dizer assim, ó. Abre a tua Bíblia aí, quem não tiver, acompanha aqui. Havia um homem chamado... Oi? Não, é no início mesmo, número 1. Gente. Vamos lá, 1 Samuel. Vai dizer assim, ó. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Jufé. Na região montanhosa de Efraim, era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Jufé, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Ana não tinha filhos. Enquanto isso, a segunda esposa tinha filhos, já tinha gerado. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram... Me ajuda aí, pastor. Eram... Hofini e Finéias. Hofini e Finéias. Os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina, e a cada um dos filhos e as filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Como era lindo o cuidado de Deus com Ana. Porque ao mesmo tempo que parecia um castigo ela não gerar, ainda assim ela era tão amada. Ainda assim ela recebia porções especiais do seu marido. Um cuidado de Deus. Mesmo frustrada, mesmo magoada, mesmo triste, decepcionada, ainda assim, a gente pode ver aqui o cuidado de Deus com a vida de Ana. E aí o que Deus falava no meu coração, quantas vezes passamos por momentos frustrantes? Quantas vezes buscamos algo, queremos algo e parecemos não pertencer? Parece até que não somos capazes, não podemos tudo isso. Vemos pessoas ao nosso redor recebendo o nosso milagre, recebendo aquilo que nós queremos. Quantas vezes nós parecemos tão perto de alcançar, recebemos palavras, mas de forma cruel, dolorosa. A gente vive um processo só querendo. Mas a chave, uma das chaves especiais que Ana tinha, era de acreditar. Ana podia estar chateada, magoada, frustrada, mas ela não deixou
de acreditar. Muitas vezes nós chegamos aqui na igreja, temos o primeiro contato com o Senhor e já esperamos um grande avivamento sobre a nossa vida. Até mesmo durante essa semana, enquanto isso eu buscava a palavra do Senhor, eu imaginava uma palavra cheia de fogo, do Espírito Santo descendo, fazendo, acontecendo. Porque quando se fala de avivamento, o que a gente pensa? Vai arder, vai queimar. Porque a gente só pensa no avivamento que o Espírito Santo faz conosco. Mas e o avivamento que nós precisamos entregar? E o avivamento da fé que nós precisamos ter? E o posicionamento de uma pessoa avivada, a ponto de pedir, não tem e continua pedindo. Uma chama acesa em você, a ponto de não deixar paralisar, porque você ainda não tem em suas mãos. Uma chama acesa em você, a ponto de não deixar se frustrar, por ter orado tantas vezes e parecer que ninguém está te ouvindo nem te enxergando. E aí eu comecei a entender o que o Senhor queria falar. Eu comecei a entender o que Ele queria ministrar sobre a minha vida. Posicionamento de quem não desiste. Um posicionamento de quem acredita em mim de tal maneira que é capaz de saber esperar. Que é capaz de ouvir pessoas zombando, e nós vamos ver aqui, porque zombaram de ano. Mas nós precisamos entender que ela não parou. Nós precisamos entender que mesmo envergonhada ela continuou. Que atitude avivada, amado. Aleluia. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que o avivamento não está só nele descer sobre a sua vida. O avivamento está no que você tem oferecido, o que você tem entregado, como você tem recebido. Um avivamento interno seu. Sem ser um avivamento momentâneo, sentiu, ferveu, queimou, saiu, apagou. A primeira história que eu vi cessou. A primeira vergonha que parecia passar, então, nunca mais queimou. E Deus me mostrava na minha Ana uma atitude de mulher avivada. Aleluia. Uma atitude de mulher que mesmo vivenciando do seu lado o milagre que ela tanto esperava. Nós vivemos dificuldades tão parecidas hoje em dia. Estamos numa semana de sim eu creio na Bíblia Fonte da Rosa. E na primeira semana já tinha gente lá no grupo de mulheres contando milagre. Já tinha gente lá no grupo de mulheres falando o que Deus estava fazendo. E eu tenho certeza, porque Deus me trouxe aqui e ministrou isso no meu coração, então eu tenho certeza que aqui tem gente se perguntando por quê. Não sou eu contando essa história. Deixa eu contar para você, aqui na palavra, a diferença de quem alcança, da forma que alcança e da maneira que alcança. Porque o milagre aqui do sim eu creio, pastor, é só para alguns? Não. Fala alto, pastor, é só para alguns? Não. Não é só para alguns. Mas nem todos receberam ainda. Posicionamento. Guarda essa palavra com você. Vamos continuar lendo aqui. Que posicionamento extraordinário que Ana teve. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos.
E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Existem pessoas, amados, que vão olhar para você e não vão entender a dor que está aí. Vão te perguntar por quê. Tu tem um Deus tão bom. Tu tem coisas tão maravilhosas ao seu redor, mas existem coisas que não sanam o nosso desejo. Muitas das vezes queremos algo que só nós sabemos a importância que há para nós. Para Eucana, estava tudo bem. Ana bastava para ele. Mas para Ana não. Para Ana não bastava. Porque ardia nela um desejo. Ardia nela uma vontade. E ela também tinha um Deus tão poderoso, que tanto podia. Então por que parar de acreditar? Por que parar de pedir? Por que parar? A palavra de Deus essa noite para você, mesmo que existam pessoas ao seu redor, dizendo para você, é o tempo de Deus. Dizendo para você, calma, entrega na mão dele, acalma o teu coração. Tudo bem, fica calmo, mas não para de orar não. O que eu venho dizer para você nessa noite, pode se tranquilizar. Mas como Ana, coloca o teu joelho no chão e começa a clamar. Como Ana, começa a entregar tudo. Não reserva nada para você. Porque um posicionamento que nós vamos ver aqui que Ana teve fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Existem coisas que são no tempo de Deus? Claro. Sim. Claro que são no tempo de Deus. Mas todo mundo alcança? Vamos trazer aqui para a nossa realidade hoje. A maioria aqui, boa parte, não, né? Nem tanta maioria, nem tanta boa parte, mas muitos aqui começaram conosco lá na Ibitinga. Muito antes até de eu chegar na igreja, assim que eu estava chegando, eu ouvi dizer que tínhamos comprado um terreno. Eu ouvi dizer. Mas quando a gente viu as fotos, era só um terreno mesmo. Só tinha mato. Quantas reuniões? Com poucos acreditando. Quantas reuniões? E a gente ouvia que o espaço que a gente tinha era suficiente. Ouvimos dizer que tudo bem a gente ter um terreno, mas que tudo bem a gente ficar ali também. Para alguns, assim como para o marido de Ana, estava tudo bem, mas para outros que enxergavam como Ana enxergava, o que vocês estão vendo aqui hoje, só o que a gente estava vivendo não estava tudo bem. Uma atitude avivada de fé move o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Qual o milagre mesmo que você está esperando, que eu estou esperando? Traz a sua memória nessa noite. Pois Ana já era chamada
olha o que aconteceu com Ana. Lá no versículo 9, vai dizer assim, ó, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Olha o posicionamento aqui que eu falei com vocês. Lá no versículo 11, presta bem atenção. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Amados, existem coisas que só você e Deus vai entender por que acontece com você. Existem coisas que pessoas ao seu redor vão se perguntar por quê. Lembra que eu falei para vocês? Enquanto isso, o propósito, sim, eu creio, estava aqui. Na primeira semana já tinha gente contando milagre. Mas por que não todo mundo? A pergunta, muitas perguntas podem ter sido: por que, Senhor, eu ainda não recebi o meu? Será que até as 7 semanas eu recebo? Mas deixa eu te falar que tem uma pergunta melhor para você fazer. Pergunta para o Senhor qual foi a atitude que a pessoa que recebeu o milagre deve ter feito. Pergunta para o Senhor qual foi o posicionamento daquela pessoa para que ela tenha recebido. Pergunta para o Senhor o que Ele quer de você para que você receba também esse milagre. Aleluia. Muitas das vezes, amados, Ele está pronto à porta, te esperando. Eu não sei se vocês conseguiram perceber aqui na ministração com a Yasmin, mas ela adorava o tempo todo, ela não estava deixando de adorar. Só que faltava uma revelação sobre a vida dela. Uma palavra, um manual fechado na cara dela. Ela orava da maneira que ela queria orar. Às vezes a gente está correndo atrás da maneira que a gente quer correr, da maneira que a gente acha que tem que fazer, com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade. Mas é só uma atitude que o Espírito Santo quis para terminar, para que ela pudesse enxergar a presença real que estava em volta dela. Ela precisava se expor, se posicionar. Ana estava se expondo ali, a ponto de Eli achar que ela estava embriagada. Ana estava se posicionando ali. Ela chorava, a palavra vai dizer. Vamos continuar lendo aqui para que eu possa. Que eu estou acelerada e vocês talvez possam estar acompanhando. Olha o que vai dizer aqui no versículo 12. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Aleluia. Pessoas vão estranhar sua atitude desesperada. Pessoas vão estranhar a sua forma desesperada de fazer. A sua forma desesperada de entregar. Pessoas vão estranhar
Você entrando aqui nesse lugar, o primeiro louvor tocando, você derramado aqui no chão, você gritando, você chorando, você gemendo. Vão achar que você não está no seu normal. Vão achar que tem algo de errado com você, assim como o sacerdote ele achou de Ana. Mas só quem sabe da sua necessidade, de onde você quer alcançar do seu milagre é você. Uma atitude de avivamento. Quem acredita, quem não para, quem tem um alvo. Atitudes avivadas que vão te gerar um milagre na sua vida. Mas aí quando eu ouço falar de avivamento, eu ouço de um derramar, então eu tenho que esperar receber. Engraçado que lá em Atos vai dizer que havia uma multidão no espaço, mas que só alguns ficaram. Até o derramado fogo do Espírito Santo foi para quem quis. Foi para quem estava se expondo. Foi para quem estava se posicionando. O que você tem feito de diferente para receber o que você espera? Que atitude avivada você tem realizado na sua vida para receber o que você tanto quer? Sim, o Senhor ele é poderoso. Ele pode fazer. Mas eu vou te provar agora na palavra que ele atendeu a um pedido de Ana. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é no tempo dele, é da forma dele, mas se você clamar, a palavra já provou que ele pode te atender. Aleluia. Mas se você acreditar, a palavra já está dizendo que você pode e que ele pode atender ao seu pedido, mesmo que no tempo dele. Uma atenção especial para aqueles que clamam. Ele fez com Ana, por que ele não vai fazer com você? Aleluia. Olha aqui no 16. Aqui no 16, a Ana, ela continua falando com o sacerdote Eli, se explicando. Ana podia ter tido uma atitude desesperada. Ana podia ter se fechado. Ana podia ter guardado para ela, saído de lá chorando e nem respondido ao sacerdote que achou que ela estava bêbada. Mas Ana se explicou. Disse exatamente o porquê estava ali naquele lugar, daquele jeito, naquela hora. Sem medo, sem vergonha. Sem medo do julgamento. E olha que ela já tinha sido julgada. Tem gente deixando de fazer o que precisa fazer com medo de pessoas só olhando. Tem gente deixando de expressar, de entregar, de oferecer o que precisa oferecer só com medo dos olhos das pessoas. Só com medo do que vai chegar nos seus ouvidos. Mas Ana, uma atitude mais extraordinária. Ela se explicou que não tinha bebido nada. Ela só estava entregando tudo. Só vai entender quem fizer igual você. Só vai entender quem estiver vivendo as mesmas atitudes que você. Então não estranha quando olharem para você com um olhar assustado. Porque não quer dizer que está dentro da igreja que é avivado. Não quer dizer que está dentro da igreja que já entendeu, que entregou tudo. Foca somente no seu alvo, no seu objetivo, amado. Não deixe a frustração te dominar. Não deixe o desânimo te parar. Foca somente no que você está esperando. Quando for para entregar, entrega. Quando for para dar, dá. Quando for para oferecer, ofereça. Entra, anda, caminha, perguntando no próximo passo
queres de mim? Como eu devo fazer? Na nossa ignorância Ele vai atender. Lá no versículo 19 vai dizer assim: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa. Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, ela engravidou e teve um filho e lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, aqui vai falar das viagens que eles faziam. Porque não sei se você lembra, mas a Ana prometeu entregar Samuel para o Senhor. Tem gente que vai se assustar com o seu posicionamento. Porque Ana pedia, Ana chorava, Ana implorava, Ana gemia, para no final ela gerar e entregar. Você lutou pra caramba, você construiu tudo, era você que passava as madrugadas para no final entregar? Nem usufruir? Existem pessoas que precisam ter esse entendimento aqui nesta noite. Aleluia. Um posicionamento diferenciado. Um posicionamento de menos de você e mais dele. Um posicionamento de entrega total. Um direcionamento, um posicionamento de não reservar nada. Uma entrega extraordinária. Talvez seja isso a diferença daqueles que recebem. Talvez seja menos de você e mais dele. Hoje de manhã, uma pessoa me achou aqui na igreja e compartilhou algo comigo. E ela dizia para mim que Deus, Ele ministrou o coração dela, falou o coração dela. E Ele foi tão íntimo com ela que Ele chegou ao ponto de tanto ela questionar, imagino eu, de tanto ela se questionar, Deus olha para ela e diz assim: você está questionando aquilo que eu não te dei? Já olhou ao seu redor todas as outras coisas que estão em suas mãos? Você está questionando aquilo que você não viu ainda realizar? Essa frustração, essa mágoa, essa chateação. Um posicionamento diferente não questiona. Um posicionamento diferente não questiona, amado. Só faça a sua parte. Entrega tudo. A sua maior necessidade Ele vai conhecer. Ele já sabe. Ele não vai negar nada para você. Mas o que você tem negado para Ele? O que você tem reservado para você? Ele não entregou nem o seu filho. Ele entregou tudo. Como é que você quer entregar aos poucos? Como é que você quer selecionar a sua entrega?
uma atitude de avivamento é a entrega total. Então, Carol, se eu acredito, se eu tenho foco, se eu não desisto, se eu entrego tudo, pronto, eu estou preparada para receber. Eu não sei se você já parou para pensar se você está preparado para receber o que você tem pedido. Mas eu tenho certeza que Ele só vai te dar quando você estiver preparado. Se estiver faltando algo em você, se estiver faltando algum preparo em você, porque o nosso Deus te conhece mais até do que você mesmo. Aleluia. Verdade. Você vai continuar esperando. O que falta? O que falta? Tem algo que você está guardando? Tem algo ainda que você está reservando? Tem algum posicionamento sim que está te faltando? Porque Ele não te negou nada. Por que te negar o milagre? Por que te negar o teu pedido? Ele não te negou nada. Ele entregou tudo por você. Aleluia. Por que Ele não iria te dar o que você tem pedido? Assim como Ele ouviu Ana, Ele é capaz de te ouvir. Assim como foi na vida de Ana, você é capaz de receber. Amém. A dificuldade não está nele, amado, de te abençoar. Está no seu posicionamento. Está da forma que você está acreditando. Está da forma que você está querendo que seja. Não questiona. Não questiona. Somente entrega. Somente entrega. Coloca a mão no teu coração. Eu quero te perguntar se, assim como Ana, tem algo que você tem esperado tanto. Aleluia. Aleluia. Gente, eu já recebi coisas que eu esperava muito, mas ainda tem tanta coisa que eu espero. Eu vou compartilhar um sentimento com vocês. Alguns aqui devem ter sentido. Como é difícil viver o processo. Se a gente trouxer para a realidade da nossa igreja, se vocês forem parar para analisar o processo que nós vivemos aqui, para chegar aqui, foram de atitudes extraordinárias. Sair de um lugar fechado, com teto, para vir para um terreno com lama, sem teto, para ministrar e clamar o tempo todo que não chova. Um processo. Nosso pastor correu o risco de ser criticado pelo mundo. Imagina um culto cheio,
começa a chover e todo mundo se molha, um desastre total. Tinha gente chamando ele de doido. Tinha gente chamando ele de doido. As meninas dançavam. Meu Deus, era um desastre, o vestido cheio de lama. Não tinha um pé limpo que saiu daqui. Até hoje, né? Ainda sai um pouco sujo. Mas era de olhar e fazer, meu Deus, que coragem. As pessoas podiam sair correndo daqui, nem voltar na semana seguinte. Porque trazer um povo para um lugar sem teto, sem dinheiro para fazer o teto, que loucura. Imagino que olhavam para Ana e falavam assim, meu Deus, o homem já está cheio de filho. Penina já tinha dado vários filhos e filhas. Por que essa mulher está sofrendo assim? Por que ela está se expondo assim? Ela ainda levanta da mesa, larga lá para chorar. Por que ela não aproveita o marido dela, apaixonado por ela, entregando tudo por ela? Olhando para você e dizendo, por que você está preocupado? Está chateado por quê? Está se questionando por quê? Está sofrendo por quê? Olha ao teu redor, Deus está te abençoando. Quantas coisas você tem? Mas o desejo de ver isso aqui assim era tão grande. O desejo de Ana de ter em seus braços, de amamentar, era tão grande. Não importava o que estavam dizendo, não importava o que estavam achando. Ana tinha tudo que ela precisava. Um coração prostrado, uma fé, uma certeza de que Deus podia fazer e um preparo para receber. Aleluia. Sem contar que ela não estava preocupada com ela. Até o filho ela quis entregar. Até o filho, até o pedido, ela quis entregar. Porque a gente não faz pra gente. A gente não pede pensando só na gente. Tem que ter propósito até no pedir. E eu não tinha propósito. Eu creio que a gente tem propósito. E é por isso que Deus está fazendo. Sai daqui hoje. Só sai daqui hoje. Se Deus começar a ministrar, se ainda não ministrou, se Ele começar, se Ele falar, se Ele ainda não falou, Ele tem que falar. Aleluia. Ele tem que falar. Porque Ele só não fala se os seus ouvidos não estiverem abertos para ouvir. Então, se Ele ainda não falou, fecha o teu olho e começa a pedir que Ele fale. Qual a atitude, qual o posicionamento que você precisa ter para alcançar. Começa a implorar a Ele ali como o Rani implorava. Qual o posicionamento você precisa ter para alcançar. Aleluia. Um posicionamento de
vocês vão viver. Vocês vão saber, vocês vão conhecer. Um avivamento extraordinário. O avivamento que você gera em você. O avivamento da fé, da certeza. Porque você tem uma intimidade tão grande com esse Deus, a ponto de saber o que Ele é capaz de fazer. A ponto de não duvidar. E é por isso que você não tem medo de se expor. É por isso que você não tem medo de falar aquilo que você espera. Mesmo que pessoas olhem em sua volta e não vejam acontecendo. Não deixa de falar, não deixa de clamar, não deixa de se expor. Faz aquilo que está no seu coração. Porque Ele gera o que está no nosso coração. Para de achar que é coisa da tua cabeça. Para de achar que é maluquice. Você tem um posicionamento diferenciado, uma atitude extraordinária. Para de pensar no que as pessoas vão dizer. Pensa aonde você quer chegar, no que você quer alcançar. Amém. E vai fazer sentido para você. Amém. Aleluia. Vai fazer sentido para você. Aleluia. Às vezes até pessoas que estão do nosso lado, companheiros nossos, como eu cano, não entende. Às vezes o nosso esposo, a nossa esposa não entende. Às vezes os nossos filhos não entendem. Às vezes nem nossos pais não entendem. Eles não entendem. E que eles não entendam. Mas se for gerado no teu coração, se for gerado no teu coração por Ele, se fizer sentido para você, continua, não para. Aleluia. Aleluia. Yasmin estava ministrando aqui. E como ela clamava, e nada ela via, como ela clamava, e parecia que nada ela recebia, como parecia frustrante, mas um posicionamento, uma entrega, passou a fazer sentido. Tirou a venda dos olhos dela e ela passou a enxergar. Amém. Porque se hoje você estiver clamando e não estiver vendo resultado, se hoje você estiver buscando e não estiver vendo resultado, deixa eu te falar, continua buscando, continua entregando, continua clamando. Vai acontecer. Continua, amado, não para. Um posicionamento, uma atitude pode cair assim, ó, como luva nas tuas mãos, o teu pedido. Aleluia. O pastor aqui de manhã, ele fez um comentário interessante. Ele virou aqui e ele falou assim: que em julho, lá por junho, julho, a gente não tinha o teto completo. E aí a gente não sabia. Foi algo assim, né? Como ia acontecer. Mas o interessante é que a gente já tinha uma promessa. Aleluia. O interessante é que a gente já tinha uma promessa. É isso aí. E quando a gente se posicionou diferente, quando a gente se posicionou ao ponto de que, peraí, eu tinha uma promessa, foi revelada a mim. Então eu só preciso me posicionar. Glória. Um posicionamento diferente.
fez acontecer isso aqui. Porque que loucura receber um orçamento de 100 mil sem R$1 para pagar. Que loucura começar a colocar essas placas tão caras sem sequer saber como ia pagar. Um posicionamento diferente. Desde o telhado, eu sou tesoureira aqui da PIB Fonte da Rosa. Eu posso te garantir que não tinha R$1 no caixa para pagar. É isso aí. Mas o Senhor, Ele precisa olhar e enxergar um coração quebrantado, derramado. Ele precisa olhar e enxergar, não, ali tem um servo. Ele precisa olhar e enxergar assim, não, ali tem quem busca, tem quem clama, então eu vou derramar. E assim como Ele atendeu um pedido de Ana, hoje Ele tem atendido a pedidos aqui. Aleluia. Assim como Ele atendeu o pedido de Ana, o nosso pedido aqui. Assim como Ele tem atendido, pastor Marcos, na semana do Sim Eu Creio, Ele já tem atendido o que você está esperando para se posicionar. É revelado, pessoas aqui no altar se posicionam, trazem campanhas. É para quem quer agarrar. Experimentei há pouco tempo uma campanha que meu pastor trouxe, de uma vida financeira estabilizada. Olha aí. Eu vivia de oferta, né, irmão Carlos? Eu cheguei a viver de oferta. A campanha deve ter uns 4 meses. Hoje quem oferta sou eu. Amém. Glória a Deus. Entenda, a gente não está aqui brincando. Tem um Deus aqui extraordinário. Tem um Deus aqui esperando você se posicionar. Tem um Deus aqui esperando a sua atitude de acreditar, para derramar sobre a sua vida o extraordinário. Um posicionamento diferenciado dentro do meu lar. E hoje eu e meu esposo vivemos, experimentamos o que há 4 meses a gente não poderia experimentar. Aleluia. Hoje nós temos o que a gente não tinha. Glória. Ontem eu comentei com ele, quando eu olhei para ele, eu falei assim, você está diferente, cara. O que aconteceu? O que está acontecendo? Ontem, quando vocês viram ele chegar, vocês não viram ele diferente? É daqueles que recebem o que esperam. Aleluia. Maravilhoso. Isso é maravilhoso demais, gente. Aleluia. Glória. Eu anotei aqui uma frase que o pastor Ricardo falou. De manhã ele virou aqui e ele falou assim, suado no meu coração, de forma extraordinária. Quer viver o milagre? Todo mundo quer, né? Quem aqui quer viver o milagre? Aleluia. Está fazendo a sua parte? Está fazendo a sua parte? Está deixando? Está entregando? Não reserva nada. Nada. Amém. Não tenha medo de nada. Glória a Deus. Glória. Atitudes extraordinárias geram o que vocês estão vendo aqui nessa noite extraordinária. Glória a Deus. É tão extraordinário. E eu estou encerrando aqui, quero convidar minhas meninas que a gente vai ministrar novamente. É tão extraordinário. Porque até pra gente que acredita, é de surpreender. Quem fala pra mim? Só não levanta a mão quem já sabia,
ficaria desse jeito. Mas se você for surpreendido, bota a tua mão pro alto e aplaude a Ele. Como eu fui surpreendida. Né? Amados, como eu fui surpreendida. Eu esperava a gente estar assim com uma igreja bonitona. Eu esperava. Mas dessa maneira que está. Aleluia. Um embolso bonito feito pelo Carlos. Que o Carlos faz um embolso bom. Vocês conhecem? Carlos, levanta a mão aí. Carlos faz. Mas ele não gosta muito não, ele fala baixo. Você gosta da outra área, né? Mas eu imaginava. O pessoal trabalhando aqui na obra. E aí eu já perguntei até pro pastor, uma vez eu perguntei até pro Carlos e pro pastor, quantos sacos de cimento para embolsar a igreja toda? Não foi? Porque eu queria já começar a pensar, né? Vamos embolsar, vamos pintar. Bobinha aí. Fiquei pensando no pastor Marcos, aqui todo sujo de cimento, irmão Carlos todo sujo de cimento. Aí Deus vem, traz uma empresa, coloca e a gente só desfruta. Meu Deus. Aleluia. De coisas gigantes. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque teve alguém que teve um posicionamento gigante. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Que coragem. Aleluia. Que coragem, irmãos. Glória a Deus. Que coragem. Glória a Deus. Porque as empresas te conhecem? Conhecem não, conhecem ele. Que coragem. Um posicionamento, amados, diferenciado. Porque até mesmo aqueles que olharem para você e te chamarem de louco vão te abraçar no final. Aleluia. E vão te dizer que estão impressionados com a sua coragem de entregar. Glória. Glória. Eu lembro que o meu primeiro contato com o Espírito Santo, minha primeira intimidade, porque eu aceitei Jesus, né? Eu acho até uma forma ruim de dizer assim, né? Porque eu acho que é Ele que me aceitou, assim do jeito que eu era, sem entender nada. Mas eu lembro que o meu primeiro contato mesmo, de sentir uma presença. Gente, a igreja estava lotada. Era lá na Ibitinga. Estava o Rony Amorim e a esposa dele aqui em cima, lá em cima do altar. Em cima, lá embaixo, que eles cantavam embaixo. Eles estavam embaixo do altar, cantando e tocando. Gente, a igreja toda, cada um no teu lugar, adorando. Eu comecei a falar, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero sentir o teu Espírito. Eu vejo pessoas manifestando a tua presença. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, faz comigo. Senhor, aviva, me enche. Aleluia. Oh Deus. Comecei a sentir uma presença. Mas todo mundo cantando a música. E eu parecia que eu não estava mais ali. Eu me vi no meio do corredor. Acho que você está mexendo a cabeça que seja ela. Eu me vi no meio do corredor, sozinha. Gente, eu gritava. Porque eu não estava lidando com tamanha presença na minha vida. Aleluia. E eu continuei no corredor sozinha. O ministério tocando, eu me ajoelhei aqui na frente sozinha. A louca. Mas eu vivi um avivamento como nunca. Eu nunca imaginava
dia, dentro da minha casa, me chamaram de louca. Meu padrasto olhou para mim e falou que todo mundo estava cantando e eu estava gritando por quê? Que ele não tinha entendido era nada. Se estiver assistindo, se estiver ao vivo e estiver lá na casa da minha mãe assistindo, ele vai saber que ele falou isso para ele. A minha mãe achou que eu estava passando mal. O que aquela menina tem? Ela chegou em casa e ficou me olhando assim, ela não gostava muito disso, não falava muito. Hoje depois eles olham para mim e falam: que lindo você manifestando a presença. Um posicionamento diferenciado. Até os que estranharem vão olhar para você, vão te abraçar e vão dizer que estão surpresos com você. Ei, quando o teu milagre começar a aparecer, as pessoas começarem a ver aquilo que parecia loucura, vai fazer sentido. Se hoje não faz sentido para você, tá tudo bem. Espera que quando acontecer, todo mundo vai entender. Não se importa não, porque naquele dia até me falou, nova convertida. Eu confesso para vocês que aquilo ali me travou. Mas não demorou um mês para eu estar glorificando, gritando, igual eu faço hoje. Tá todo mundo quieto, eu estou falando aleluia. Sem vergonha. Porque, ó, você tem que fechar os teus ouvidos e segue como anda seguindo. Aleluia. Glória. Eu tenho certeza que até eu fico surpreendido. Quando anda, eu fico imaginando a barriga de Ana crescendo. Menina devia olhar e falar: meu Deus, eu zombava dela. Duvido que ela não se envergonhou. Não se preocupa com o que você está passando hoje, não. Foca no que faz sentido para você. Foca no que faz sentido para você. Porque Ele está olhando para o seu coração. E Ele vai atender ao seu pedido. Na hora do pastor, ora você, entrega você, oferta você. O Senhor crê que existe aqui. O pastor direciona, mas o joelho é o teu. Quem escreve é você. A gente vai ministrar de novo? E como uma atitude de entrega, uma exposição. E as meninas estavam aqui, a Bíblia fechada. E numa posição de abrir. Uma posição de entrega. Passou a fazer sentido. Para mim estava tudo bem ficar no banco da igreja. Mas eu queria mais, amados. Eu precisava de mais. Fazia sentido para mim aquilo que estava acontecendo ali. Fazia sentido para mim os meus gritos. Fazia sentido para mim. Hoje eu vivo extraordinários com Deus. Hoje eu vivo coisas extraordinárias com o Senhor. Porque uma atitude de louca. Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Pai. Coloca a mão no teu coração aí de novo. Mas não tira não.
Esse louvor